Olá, nesse vídeo eu vou apresentar uma análise sobre como as reformas educacionais elas têm remodelado o trabalho docente na educação básica pública brasileira e quais os impactos disso na construção da identidade profissional dos professores. A gente vai refletir juntos sobre os dilemas e os desafios enfrentados por quem atua na escola pública hoje. A partir dos anos de 1990, com o avanço das políticas neoliberais, o Estado brasileiro ele passou a implementar reformas educacionais que seguem uma lógica de produtividade, da eficiência e do controle por resultados. Essas reformas elas foram fortemente influenciadas por organismos internacionais, como o Banco Mundial e a OCDE. Introduziram nas escolas públicas mecanismos como avaliações de larga escala, padronização circular e gestão gerencialista. E tudo isso impactou diretamente no cotidiano dos professores. Com isso, o trabalho docente, que antes ele tinha mais autonomia pedagógica, ele passou a ser guiado por metas, planilhas e indicadores. E com isso, o professor, ele muitas vezes, ele deixa de ser um sujeito ativo no processo educativo e se torna um executor de tarefas pré-estabelecidas. E essa situação, ela provoca o esvaziamento do sentido da profissão e contribui para a desvalorização social do magistério. E com isso, os dilemas enfrentados pelos professores, eles não são apenas questões individuais ou pontuais, eles refletem uma tensão maior, a da política pública inserida em um projeto de desenvolvimento capitalista que prioriza a formação da mão de obra e o atendimento de demandas do mercado. E nesse contexto, os professores eles enfrentam baixos salários, condições precárias de trabalho e excesso de burocracias e perca da própria autonomia. E com isso tudo afeta a profundidade da saúde mental, da sua motivação e da sua identidade profissional. E falando na identidade, é importante lembrar que a identidade docente ela não é fixa, ela não é nem construída apenas na sua formação inicial, ela se forma e se transforma na prática cotidiana, nas relações com os alunos, com os colegas, com a escola e com toda a comunidade em geral. Isso é uma construção contínua, que é atravessada pelas experiências, pelas lutas e pelas contradições que são vividas no exercício da nossa profissão. Pesquisadores que estudam a identidade docente apontam alguns núcleos de significação que ajudam a compreender esse processo. O primeiro a vocação e o compromisso com o ensino, que é uma marca forte entre professores que veem seu trabalho como uma missão social. E o segundo, ele já é uma relação afetiva e política com os estudantes, o que reforça o vínculo com o fazer educativo. Já o terceiro, ele vem da resistência à lógica da mercantilização da educação, que aparece com um esforço dos docentes para evitar e manter viva a dimensão formadora, crítica e emancipadora da sua prática. E mesmo diante de tantas dificuldades, muitos professores eles continuam buscando formas de ressignificar o seu trabalho. Eles criam projetos, constroem vínculos com os alunos, eles lutam por melhores condições de trabalho e reinventam sua prática diariamente. Isso mostra que a identidade docente, ela também é uma resistência,
também a afirmação de um projeto de educação que é comprometido com a transformação social. Para concluir isso tudo que eu falei, pensar na identidade do professor hoje é pensar qual modelo de educação nós queremos. É preciso lutar por políticas que valorizem o magistério, que garantam condições dignas de trabalho e que respeitem o professor como sujeito histórico, ético, formador de consciências. Obrigado por assistir e eu espero que essa reflexão ela ajude a ampliar o nosso olhar sobre o trabalho docente e os desafios que enfrentamos na educação pública brasileira. Até a próxima!